Dando início à gravação, da aula de Princípios de Empreendedorismo, turma 5G, alocada na Faculdade de Computação e Informática, né. Hoje é dia 9 de fevereiro, nossa primeira aula, uma aula de apresentação. Momentos atrás eu fiz a chamada, né, o pessoal que chegar depois da chamada, e no final eu volto a verificar se o pessoal que não respondeu a primeira chamada está presente, então não precisa toda hora ficar aí questionando se vai ter nova chamada ou não para os presentes, né. Eu acredito que a gente tenha mais, talvez um presente aqui, estamos com 32 nesse momento, de um total de 37. Eu vou mostrar para vocês, vocês já estão observando aí, estou na minha tela secundária aqui, o Moodle, tá. Eu fiz a carga do material do Moodle ontem, né, ele tinha sido liberado aí na semana passada. E eu esperei só a efetivação, a liberação do Moodle para conseguir colocar esse material. Eu vou utilizar o Moodle inicialmente para mostrar o nosso planejamento pedagógico, a nossa estrutura e mostrar as nossas próximas atividades. Nós temos um semestre praticamente sem feriados, um semestre cheio, um semestre que a gente deve ter útil alguma coisa entre 15 e 16 aulas. Temos um feriado apenas, que é o feriado que não é bem um feriado, né, mas é um dia que não vai ter aula, que é a primeira quarta-feira de março, que, se não me engano, é quarta-feira de cinzas, que tradicionalmente nós não temos aula. Mas, com exceção desse dia, todas as outras quartas-feiras estão liberadas, o que vai fazer que a gente tenha um curso muito bom aí, muito denso, tá? Com várias possibilidades aí de explorar não só o planejamento pedagógico, né, como também trabalhar aí com os temas que nós temos que trabalhar, né. Vou explicar o conceito aqui da disciplina. Essa é uma disciplina essencial para a formação de vocês. Não é uma disciplina que você tem uma carga teórica pesada, é uma disciplina quase que comportamental. Não se ensina em empreendedorismo no aspecto que como você aprende uma programação, como você aprende linguagem C, como você aprende Visual Studio, Java, etc., né. O que a gente tem em empreendedorismo, tá, é um comportamento, principalmente o comportamento em relação à nossa atitude corporativa. É claro que o empreendedorismo que a gente vai trabalhar aqui na quinta etapa de um curso de computação, não é um empreendedorismo tão ligado assim ao mundo corporativo. Apesar que eu acredito, né, o perfil que eu tenho acesso, né, nas outras aulas de empreendedorismo que eu dei nas outras turmas, eu nunca dei aula na FCI, mas eu dava aula na escola, dou aula na escola de engenharia, e na escola de engenharia tinha muitos alunos que, em função da grade horária, frequentavam os meus cursos. Então, vocês têm um perfil muito parecido com o nosso perfil de engenharia. E estão mais ou menos na metade do curso, estão na quinta etapa acho que são 10 etapas, né? Sempre tem cursos de 8 módulos, 8 semestres, curso de 10 semestres. Se alguém puder me confirmar aqui se realmente são 10 semestres o curso da FCI, né, acredito que seja. Nós estamos na metade do curso, né? Então, isso significa que não são todos vocês que trabalham, né? Esse é um curso diurno, né, até onde eu tenho informação, e num curso diurno é mais difícil você estar colocado no mercado de trabalho. A computação hoje é muito demandada, vocês realmente estão estudando, se preparando para uma carreira com alta demanda, não só alta demanda no Brasil, como alta demanda no mundo inteiro. Eu tenho uma empresa, né, uma empresa que já tem 33 anos. Deixa eu colocar aqui no chat o site da minha empresa para vocês poderem dar uma olhada depois. A minha empresa é uma empresa, eu sou engenheiro elétrico, né, como eu comentei, e é uma empresa na área de automação. Temos vários programadores, né, vários profissionais ligados à computação e informática dentro da empresa. TI é uma área estratégica hoje para qualquer empresa. Não só aquela TI
que dá apoio tecnológico à empresa, como aquela TI que desenvolve sistemas. Quando você fala de sistema de automação, vocês depois vão poder observar aí os produtos da minha empresa, todos eles, né, talvez com a exceção do calibrador, que não é tão necessário, apesar que a gente hoje tem calibradores de pneus conectados em rede também, mas tanto o sistema de controle de estoque, como o sistema de controle ambiental, né? Nós temos dois sistemas ligados a combustível. Os dois sistemas eles são altamente conectados à nuvem e temos muita demanda de profissionais de FCI, tá? Em função disso. Então, vocês estão realmente numa carreira, né, que não vão ter problema de colocação no mercado, mas, né, é importante deixar bastante claro que hoje o mercado não exige apenas bons profissionais com conhecimento técnico. Os profissionais que hoje as empresas demandam são profissionais que têm um comportamento corporativo e um comportamento para trabalhar com equipes diversas, com liderança, com planejamento, com controle de recursos muito necessário. Mas, como eu estava dizendo, não são todos vocês que já estão no mercado de trabalho. Aqueles que estão, com certeza, já têm um perfil empreendedor bastante comprovado, porque se vocês entraram numa empresa, é porque passaram por uma seleção. E hoje um dos critérios de selecionar um bom profissional em qualquer área é um profissional empreendedor, um profissional que tem um comportamento empreendedor. Muitas vezes a gente confunde empreendedorismo simplesmente com startups, com abrir novas empresas, ter a possibilidade de ter novos negócios aí. Muitos de vocês, com certeza, vão ser empreendedores com seus próprios projetos, com suas próprias empresas, como foi o meu caso. Depois de 8 anos no mercado, me formei em 85, em 86 já estava no mercado, somente em 1994 eu tive a possibilidade, juntamente com meus 2 sócios, que também são maquinzistas, né, de termos essa empresa Excel BR que vocês estão aí observando aí no site dela. Tá? Ou seja, para você ganhar experiência no mercado, precisei entender, né, o mercado antes de ter o meu próprio negócio. Né? Agora, mesmo naquela época que eu comecei em empresa e mesmo antes, ter um comportamento empreendedor, mesmo sem esse nome empreendedorismo, já era muito necessário. As características de liderança, de planejamento, de visão de mercado, de você trabalhar com network, de você ter busca de conhecimento constante, que são perfis típicos, características típicas de um comportamento empreendedor, sempre foram demandadas. Na verdade, o empreendedorismo sempre existiu, porque sempre que nós temos um problema, sempre que temos uma necessidade, a capacidade humana, nossa capacidade que nos diferencia dos outros animais, uma capacidade de criar soluções, né, ela foi importante. Né? Agora, esse nome empreendedorismo ou esse estudo, né, que a gente tem, né, de buscar soluções de uma forma planejada, organizada, em equipe, formando empresas, esse estudo, essa estruturação desse conhecimento é recente. Né? A primeira vez que eu fui ter contato com a palavra empreendedorismo foi no meu MBA que eu fiz em 2002, o IBMEC, que hoje é o INSPER, né, o INSPER aqui em São Paulo. Hoje o IBMEC ainda existe lá no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, hoje o nome dele é INSPER. E foi no INSPER que o professor José Dornelas, meu professor de empreendedorismo, em 2003, 2004, teve a oportunidade de passar para mim um pouco desses princípios, dessa cultura empreendedora, e eu tenho que entender porque a minha empresa, que hoje já tem aí 32 anos de mercado, sobreviveu e deu certo, né? A gente pode dizer que no Brasil, uma empresa que já tem mais de 30 anos é uma empresa, né, que deu certo. Né? Não foi uma empresa que precisou,
né, como muitos negócios, né, precisou errar, precisou fechar, né, para depois ter a possibilidade de ter continuidade num projeto empreendedor a partir das lições aprendidas. Ou seja, eu vivi na prática, né, todo esse conceito de empreendedorismo, né, assim como vocês, né, eu sou da área de exatas, né, nós usamos muito a razão e a capacidade de planejamento, né, eu, através dessas minhas habilidades que eu aprendi na escola de engenharia, assim como vocês estão aprendendo no FCI, né, eu tive a oportunidade de aprender com os erros e, e dar continuidade ao meu projeto, que hoje aí é um projeto que eu julgo de sucesso, né. Hoje eu não sou tão atuante na empresa, né, hoje a gente tem um conselho administrativo na empresa, mas continuo sendo um consultor, ele como conselheiro, e hoje eu tenho a oportunidade, assim como eu faço desde 2010, de, de colaborar, né, na universidade, compartilhando, né, e participando, né, dessas aulas de empreendedorismo que eu tenho bastante gosto de dar, né. Nós estamos numa aula de princípios de empreendedorismo, que é a primeira etapa de um curso de 2 etapas, né, o empreendedorismo vocês vão ter aqui, é o empreendedorismo de princípios, onde a gente vai ter alguns conceitos, vocês já vão ver o programa, e também, na sequência, um projeto empreendedor. Na sexta etapa, né, vocês estão na quinta etapa, pelo menos é o 5G, né, 5G, então, na sexta etapa, vocês vão ter projetos empreendedores, onde vocês vão colocar em prática, vão montar um projeto empreendedor. Um aspecto bastante importante também é que, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de um comportamento, mas também a gente estamos abordando vários tipos de empreendedorismo. O tipo de empreendedorismo que vocês estão envolvendo hoje não é tanto o empreendedorismo corporativo, ou mesmo o empreendedorismo de startup, aquele empreendedorismo que você começa um negócio. Aqui a gente tem um ecossistema empreendedor muito desenvolvido, já tem mais de uma década, tanto que a gente tem um sistema de incubação dentro do Mackenzie, uma estrutura, tá, onde você que tem uma ideia inovadora, vocês vão perceber como a palavra inovação está bastante presente nas nossas aulas e nos conceitos de empreendedorismo. Quando você tem essa ideia inovadora, você vai ter a possibilidade, dentro do ecossistema empreendedor do Mackenzie, de desenvolver essa ideia, de desenvolver, né, essa solução, né? Porque quando você tem um negócio, é porque você tem uma solução para um problema do mercado, da sociedade, etc., né? Quando você abre uma empresa, você tem, então, um tipo de negócio, um tipo de empreendedorismo chamado de empreendedorismo de startup. O segundo tipo de empreendedorismo que a gente vai trabalhar no curso é o empreendedorismo corporativo, é o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo que você faz, que você exerce, que você pratica dentro de uma corporação, onde você é um colaborador, onde você é um funcionário, onde você é um programador. Alguns de vocês já são empreendedores corporativos, porque já trabalham. E, por serem aceitos dentro de uma estrutura corporativa, com certeza têm já características empreendedoras muito desenvolvidas, né? Muito ressaltadas, né? E valorizadas, porque qualquer processo de seleção hoje, em qualquer corporação, a característica empreendedora é muito relevante, é muito ressaltada, é muito demandada, né? Por exemplo, na minha empresa, nós temos o setor de recurso humano, que nos processos de seleção, com certeza avaliam se o candidato, né, à vaga que nós temos, por exemplo, na nossa TI, né, tem um espírito de equipe, tem liderança, tem um conhecimento técnico e busca o aperfeiçoamento desse conhecimento técnico constantemente, tem uma inteligência emocional adequada. Então, tudo isso é muito avaliado hoje nas corporações. Muitos de vocês que já trabalham já têm comprovado
essas características. No curso eu vou ressaltar essas características, vou mostrar a importância de vocês evoluírem nessas características. E volto a dizer, vocês já têm elas, né? Empreendedorismo é uma característica do ser humano. Então a gente não, eu não vou, eu vou destacar várias características, mas a gente não fica ensinando, né? Por exemplo, dá para você ensinar liderança? Bom, com certeza, técnicas de liderança dá para a gente passar um pouco para vocês. Mas alguns de vocês já têm essa característica de liderar nata. E quando você tem essa característica nata, você tem muito mais facilidade, né, de se colocar aí, por exemplo, no mercado de trabalho. Um outro tipo de empreendedorismo que a gente vai trabalhar no curso é o empreendedorismo de startup, ou seja, aqueles que são muito empreendedores, aqueles que gostam de ter o seu próprio negócio, aqueles que são herdeiros, né, alguns de vocês talvez já tenha nascido, tenha como origem uma família empreendedora, uma família que já tem negócios, uma família onde as características empreendedoras elas são não só educadas, como são evoluídas dentro do ambiente familiar. E talvez vocês que tenham essa sorte, né, já pensem em empreender, por exemplo, dentro da universidade, dentro do período, né, de formação de vocês aqui na academia. Se tiverem essa vontade, vão ter a oportunidade dentro do nosso ecossistema empreendedor de poder desenvolver essas características e ter, por que não, o seu negócio. Agora, o terceiro tipo de empreendedorismo, que talvez seja o mais relevante para nós nesse momento, é o empreendedorismo acadêmico. Tá? São os projetos empreendedores que você vai ter dentro da universidade, que tem características até semelhantes às características de um projeto empreendedor corporativo, um projeto empreendedor de startup. Tá? Você vai ter que exercer liderança, você vai ter que ter planejamento, você vai ter que trabalhar com recursos limitados, você vai ter que trabalhar em equipe, vai ter que buscar, né, se aperfeiçoar em termos de conhecimento. Então, tudo isso você vai praticar. E, principalmente em projetos, a gente vai ter a oportunidade de colocar isso em prática. Bom, resumindo esse blá, blá, blá aqui, que eu já estou falando mais de 20, 30 minutos, né, essa disciplina para vocês é estratégica para a formação de vocês. Né? É uma disciplina comportamental, não é uma disciplina técnica, mas é uma disciplina essencial para a carreira de vocês, essencial para a formação profissional de vocês, e essencial para você entender o que as empresas buscam hoje, né, como colaboradores e como você, no futuro, que vai ter a sua empresa, assim como eu tenho a minha empresa, né, o que você vai precisar de ter como características para poder não só que o seu negócio funcione, mas como ele cresça. Você vai ter que ser um líder dentro da sua corporação, você vai ter que ser um líder dentro do seu projeto empreendedor, dentro da sua empresa. E como que você vai se desenvolver nisso? Né? Então, você vai perceber que essa é uma disciplina bastante relevante para a formação de vocês. Né? Nós estamos no primeiro horário, né? Primeiro horário dentro desse REC que a gente está vivendo, né? Esse regime de contingência, né? É o quarto REC já que a gente tem, o terceiro REC, sei lá, já me perdi aí com essa pandemia toda, né? A gente ainda vai manter, pelo menos até meados de março, tá? A estrutura de aula síncrona. Aula síncrona significa uma aula gravada, né? Vocês vão ter acesso depois dessa gravação, poder rever alguns aspectos que a gente está abordando aqui, ou mesmo o pessoal que, por algum motivo, não está me assistindo nesse momento, conectado aqui à aula, né, vão poder depois rever. Então, essa é a primeira característica de uma aula síncrona. Outra característica da aula síncrona é que é uma aula ao vivo. Né? Eu estou aqui na minha residência nesse momento, na minha biblioteca, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Né? Tem uma boa estrutura, né? Quando não está chovendo aqui, a internet é muito boa, e a gente tem condições de dar essa aula remota. Né? Mas existe uma grande possibilidade, né, se a pandemia aí realmente, né, não se mostrar agressiva,
continuar se mostrando agressiva, a gente retornar às aulas, pelo menos híbridas, em março. A aula híbrida, para mim, é uma situação complicada, né, porque muitos de vocês, com razão, já querem voltar a ter aula no campus. Eu acho que é fundamental isso, ter aula. Vocês não estão num curso EAD, nosso curso não é um curso EAD, é um curso presencial, e é um curso onde as habilidades, principalmente empreendedoras de vocês, são muito desenvolvidas quando nós estamos juntos, quando nós estamos em equipe, quando nós estamos presenciais. Tá? A aula híbrida é uma aula onde vocês vão poder optar por ir ou não no Mackenzie. E isso é um grande problema, né? Porque a gente nunca vai ter na sala do Mackenzie, apesar de todo o esforço que a universidade tem feito para dar uma infraestrutura tecnológica para ter uma aula remota, mas a gente sabe das dificuldades que tem de você ter uma boa filmagem, de você ter um bom som, né? Então, a aula híbrida é uma aula que, pelo menos no semestre passado, se mostrou, né, que ela é uma aula mais síncrona do que uma aula presencial, né? Então, vamos ver como isso vai evoluir. Eu preferiria muito mais definir a situação, tá? Ou a gente realmente tem uma aula presencial, onde todos nós vamos para o campus, vamos para a universidade, né? Ou realmente continuamos, né, nessa aula síncrona do jeito que a gente está tendo hoje aqui, né? Para uma aula de princípios de empreendedorismo, tá, não é tão crítico, tá, a gente ter uma aula presencial. A aula de projetos empreendedores é muito mais crítico, porque é uma aula prática, uma aula quase de laboratório, uma aula onde a presença no campus, a presença em salas temáticas, né, as salas de projetos empreendedores são salas dedicadas, são salas especiais, onde vocês são convidados a uma interação, né, uma interação mais próxima, ela é muito importante. A aula de princípios, né, a gente vai ter uma aula razoável aqui se a gente continuar sendo uma aula síncrona. Tá? Mas vamos ver como isso vai evoluir. Tá? Espero, sinceramente, que a gente tenha condições de voltar ao campus, né? Ontem eu estava vendo aí uma manifestação de alguns alunos da Faculdade de Getúlio Vargas, né, de FG, GV, do próprio do Mackenzie, tá? Exigindo ou se manifestando a favor da volta das aulas presenciais. Eu acho isso muito importante. Para mim, para os meus sócios, foi fundamental para a nossa formação empreendedora a gente ter as atividades presenciais do campus. Ali a gente aprendeu a se relacionar, aprendemos a tolerar, aprendemos a ter empatia, né? Tanto que a gente sempre brinca que é muito importante para a formação de vocês, não só a sala de aula, mas é muito importante para a formação de vocês a praça de alimentação, o Starbucks, ou mesmo o McPhil, né? A gente sempre brinca, né? Eu sempre falo do McPhil, porque o McPhil já tem mais de 40 anos ali na Maria Antônia, e desde a minha época de formação acadêmica, a gente tinha algumas aulas, entre aspas, práticas no McPhil, né? Claro que regado a muita cerveja, né? Ou outras substâncias aí, né? Menos suaves do que cerveja, mas era muito importante para a gente se conhecer, se relacionar, ter ideias, ter discussões, ter brigas, ou seja, ter relacionamento humano. Isso precisa, né, voltar para que vocês tenham essa possibilidade de ter uma formação, ter uma prática empreendedora adequada. Ok? Vamos falar um pouquinho, né, já são 8h20, né, vamos falar mais uns 15, 20 minutos no máximo aqui, mostrando a estrutura do curso, mostrando a nossa trajetória até o final de maio. Tá? Bom, vocês estão vendo aí o Moodle. Aqui estão os meus contatos, ok? Meu e-mail, quem precisar. Eu tenho um blog, né? Deixa eu colocar o blog aqui. E eu vou usar bastante material desse blog, que eu sempre, uma vez por semana, né? Um problema lá no blog. Estou conectado, estou.
né? Mas o pessoal lá da UOL, né? Daqui a pouco a gente tenta entrar nele aqui de novo, né? Mas eu tenho um blog, né? Deixa eu voltar aqui. Tá? E nesse blog a gente usa bastante, eu coloco bastante material. Inclusive no início sempre das aulas, a gente vai falar um pouquinho sempre de uma dica cultural, né? Vamos falar de filmes, vamos falar de livros, vamos falar de experiências empreendedoras, né? Que eu gostaria de sempre compartilho com vocês, artigos empreendedores. Vocês depois podem observar aí no meu blog, que infelizmente aqui, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Não, realmente estou com problema de conexão aqui lá no blog. Daqui a pouco ele entra no ar, tá? Ele está alocado no UOL. Eu tenho as minhas redes sociais, que é meu nome e sobrenome, né? Instagram, né? Tenho Facebook, etc., né? Twitter não está muito ativo. O meu site também, que é o meu nome, né? Meu site aqui, ele não é Ivair Abreu. Eu vou corrigir aqui, é só Ivair, tá? Acabei colocando meu sobrenome aqui junto, eu vou corrigir depois. Meu site é mais, na verdade, link com as minhas redes sociais, ou o conteúdo mesmo eu acabo deixando no meu blog, ok? Nós devemos ter um representante de classe aí junto com vocês. Eu pediria depois que o representante de classe me mandasse um e-mail, tá, para se identificar e para a gente poder ter um canal de comunicação mais efetivo. Eu ainda não coloquei aqui, mas é recomendação, pelo menos lá na escola de engenharia, que todos os professores, todas as disciplinas tenham um grupo de WhatsApp da disciplina. Tá? Um grupo de WhatsApp criado pelo professor e que a gente tenha condições de todos os alunos que se interessarem, né, de poder entrar nisso com a minha administração. Isso vai facilitar a nossa comunicação, né, se tiver alguma comunicação. Um Moodle, ele funciona bem, né? Se precisar mandar mensagem, eu devo responder de um tempo bastante razoável, né? O meu Moodle está conectado ao meu e-mail principal, que eu fico visualizando toda hora, e eu tenho normalmente mandado uma resposta muito rápida. De qualquer maneira, o representante é importante que a gente tenha esse canal de comunicação para se tiver algum tipo de questionamento, uma melhoria que a gente possa implementar no curso, a gente poder fazer, tá? Então, aqui, só o meu site aqui que eu vou estar corrigindo, tá? ivair.com.br, não Ivair Abreu, ok? Bom, aqui a gente tem o planejamento, né, pedagógico aqui do curso, né? 2 aulas teóricas. Estamos aqui começando no dia 9, a gente tem uma jornada de mais ou menos 14 semanas úteis. Tá? O Jonas já colocou, obrigado, Jonas. Tá? Colocou aqui meu site direitinho, né? Vocês vão observar lá que ele ainda está em operação. Tá? O que eu uso mesmo é o blog, né? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Ele está com alguma manutenção no UOL ainda. Ok? Então, nós temos uma jornada. Essa jornada é uma jornada dividida em etapas. Cada aula, por exemplo, nós temos essa aula que é bastante importante, que é a aula de apresentação do curso. E temos as aulas subsequentes toda quarta-feira, né? A gente só não vai ter aula na primeira semana de março, que é um feriado, dia 2 de março. É um feriado, não é bem um feriado, né? É a quarta-feira de cinzas, mas que tradicionalmente não tem aula. Tá? Bom, aqui eu coloco os nossos objetivos, tá? Esses objetivos, eles estão, inclusive, melhor relatados, se vocês forem na aula 1, no Moodle, tá? Vão ver aqui, ó, plano de ensino. Eu vou abrir o plano de ensino aqui, ó. Vamos ver se ele abre. Abriu. Esse plano de ensino é o plano de ensino oficial do curso, inclusive um plano de ensino comum, né? Nós estamos aqui num eixo universal. Eixo universal significa que toda essa aula de princípios de empreendedorismo, temos mais de 30 turmas nas diversas unidades do Mackenzie, são todas com a mesma ementa, com o mesmo objetivo. É claro que cada professor tem a sua experiência,
Cada professor tem a sua vivência com a disciplina. Eu, por exemplo, que tenho uma experiência empreendedora já bem madura, bem desenvolvida, né, dou uma aula de uma determinada forma, né, e dou, inclusive, colocando a minha experiência, né, colocando aí toda a mentoria que muitas vezes eu faço com os meus funcionários, por exemplo, na Excel, ou com os alunos, então eu tenho uma determinada forma de dar. Mas esse plano pedagógico que vocês estão vendo aí agora no Moodle, é um plano pedagógico comum, né? Ou seja, ele tem esses objetivos conceituais, de habilidade, de atitude, ele é igual para todas as disciplinas. E aqui tem alguns aspectos importantes. A ementa é igual para todas as disciplinas de princípios de empreendedorismo. Então, a forma, o conteúdo que a gente dá, tá, ele tem que ser o mesmo. É óbvio que a forma de dar esse conteúdo é uma forma que depende da experiência e do perfil de cada professor. Que é bastante interessante, né? Tudo isso está lá no Moodle também, né? Na ementa, o comportamento curricular tem como propósito levar os estudantes. Então, observe que a gente está falando de estudante, a gente não está falando de um profissional corporativo, de um profissional de uma empresa ou de alguém de startup. Tá? A gente está falando de um empreendedorismo acadêmico, né? A conhecer, compreender e refletir sobre conceitos de empreendedorismo e tendências de empreendedorismo. Sua importância para a vida pessoal, né? Todos vocês têm projetos empreendedores pessoais. O que é um projeto empreendedor pessoal? É alguma coisa que tem inovação. Por exemplo, você vai fazer um intercâmbio, né? Fazer um intercâmbio na Inglaterra, né? Lá em Londres. Vou fazer um intercâmbio na Irlanda, vou fazer um intercâmbio na Holanda, vou fazer um intercâmbio na Austrália. Isso é um projeto inovador para vocês. Vocês nunca foram, nunca fizeram intercâmbio. Vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, fazer alguma coisa inédita, única, que nunca foi feita. Isso é um projeto empreendedor pessoal, né? Que também tem planejamento, que também tem inovação, que também tem muitas vezes necessidades de liderança, todas essas características que a gente vai trabalhar durante o curso. Profissional, tanto corporativo como de startup, ou seja, você tem o seu próprio negócio, acadêmico, esse sim é importante, e social, na sua vida social que você tem fora da academia, na sua família, ou com seus amigos, o seu grupo social. Né? Discute tendências e oportunidades de mercado, proporciona ao aluno vivenciar uma jornada de autorreflexão sobre suas habilidades. Né? Percebe que eu não estou ensinando habilidade, né? Você está se conscientizando e está se conscientizando da importância de desenvolver alguma dessas habilidades. Atitudes, objetivos, valores essenciais para empreender. Empreender significa criar algo inovador, diante de todos esses aspectos, vida pessoal, profissional, acadêmica, social, etc. E definir seus planos de vida e carreira, permitindo que assumam novos papéis e desenvolvam novas competências, né? As famosas competências soft skill, hard skill, né? Nós aí na área de exatas temos muita preocupação de ter a evolução das competências mais técnicas, que são as famosas hard skills, né, de hardware. Né? A gente trabalha muito com isso. As soft skills, que são mais habilidades comportamentais, muitas vezes não são valorizadas. Muitas acham que não precisa, muito pelo contrário, as empresas hoje buscam muito um equilíbrio, tá, entre essas competências leves, né, soft skills, de habilidade, de comportamento, e competências mais técnicas, que são essas ligadas mais a hard skill. Né? Objetivos conceituais, aqui é legal aqui ver a habilidade, identificar e ponderar-se das habilidades e atitudes essenciais para o desenvolvimento do pensamento e ação empreendedora. O adjetivo empreendedor, o substantivo empreendedor vai estar muito presente. Empreendedor significa alguma coisa nova, alguma coisa que traz valor para a sua vida pessoal, para a sociedade, para a empresa. Se eu tenho uma empresa hoje é porque ela dá lucro, que eu tenho produtos que solucionam necessidades de mercado. Então, a gente vai trabalhar muito com essa questão.
Como que você desenvolve uma nova ideia? Como que você tem uma semente de um projeto empreendedor, principalmente corporativo? Quando você soluciona, oferece ao mercado uma solução de um problema. Todo projeto novo começa. Se vocês olharem o produto da minha empresa, lá todos eles resolvem com o tipo de problema. Senão, meu cliente não compraria o meu produto. O produto ele é vendido e ele é valorizado, o produto da minha empresa é vendido e valorizado porque resolve e dão lucro para os meus clientes. Os meus clientes não gastam dinheiro com os produtos da minha empresa. Os meus clientes investem na minha empresa, investem nos produtos que eles adquirem. Investir é diferente de investir e gastar, que no investimento você busca e você tem expectativa sempre do retorno, né? O que é o famoso payback, taxa de retorno. Ou seja, se eu gastei 100 mil reais no sistema, tá? A empresa tem expectativa que vai lucrar, que vai economizar, que vai solucionar um problema, que, sei lá, em 6 meses aquele investimento de 100 mil reais vai ter retorno. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Só tem um produto inovador, quando o cliente valoriza esse produto, tá? Considerando aquele produto um investimento. Ele tem que trazer benefício para o cliente. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ou não têm a competência, ou não têm ainda a habilidade de oferecer ao mercado, oferecer ao cliente produtos que tragam esse retorno. E aqui na nossa disciplina a gente vai trabalhar muito com isso. Compreender a complexidade de ser empreendedor não é fácil. De cada 100 empresas que nascem, depois de 5 anos, apenas 5 dessas empresas vão continuar a sobreviver. E empresas com 30 anos como a minha é mosca branca. Né? O pessoal fala muito de unicórnio. Né? Eu gostaria de ter um unicórnio, todo mundo quer ter um unicórnio. Né? Unicórnios são empresas que hoje valem mais de $1 bilhão no mercado. Né? Ter um unicórnio é a mesma coisa que se você pensa em jogar futebol, né? É ser alguém que vai ganhar uma Copa do Mundo ou vai para a Europa e ser muito valorizado, né? Como, sei lá, o Neymar, né? O mais famoso aí que a gente tem. Para cada Neymar, você tem 100 mil jogadores que tentaram ser o Neymar e não conseguiram. Né? Mas, a partir do empreendedorismo, vocês vão aprender técnicas, né, que vão minimizar a possibilidade do erro e do fracasso. Ou vão até, em algum aspecto, valorizar o erro, no aspecto que o erro faz parte de um processo de aprendizagem. A questão é não errar 2 vezes. Você erra, aprende e retoma. Sempre nessa sequência, sempre dessa forma. Atitudes, valores, valorizar a atitude empreendedora, seja na vida pessoal, profissional, etc. Sensibilizar as competências empreendedoras, que a gente vai trabalhar muito no curso. Inclusive, eu vou avaliar essas competências durante o curso. Né? Nós temos aqui alguns aspectos bastante importantes nisso. Tá? Conteúdo programático, é o que está lá também no Moodle. Tá? Sempre lembrando que esse arquivo aqui está lá na aula 1. Tá? Vocês podem acessar lá. Tá? Então, é dividido em 4 etapas o nosso curso. Né? Atitudes essenciais de empreendedor, vamos estudar essas características, vamos mostrar a importância de cada uma dessas características. Eu volto a citar, vocês já têm elas. Vocês só precisam saber da importância delas e desenvolver essas competências. Um empreendedorismo no contexto histórico. Isso é bastante importante. A gente acha que empreendedorismo é uma coisa recente. O ser humano, ele chegou aonde chegou, todos os seus aspectos positivos e negativos, porque ele empreende o tempo todo. Vocês são uma geração, por exemplo, né, que com certeza vão ver a humanidade chegar a Marte. Talvez alguns de vocês tenham uma experiência fora do nosso planeta, né? Façam lá uma viagem espacial. Né? Vocês estão vivendo uma época, né, que, se vocês observarem um século atrás, né, um século atrás, 1910, 1920, qual era o sistema de transporte que a gente tinha? Normalmente carruagens. Pega lá as fotos de São Paulo no início do século XX. Né? Tinham carruagens. Né? Meu pai, por exemplo, muito antes de andar de carro,
né, foi aprender a dirigir com 30, 35 anos, ele era cavaleiro, ele tinha um cavalo, ele tinha uma mula, né? A geração de vocês talvez não dê a importância do carro assim, não tem tanto essa questão de ter, mas sim de utilizar, né? Vocês são uma geração mais do Uber do que necessariamente de ter o seu próprio carro, e vão ter um acesso ao carro autônomo, vão ter os drones, hoje já tem soluções de drones pessoais aí, que a Uber mesmo já está testando, né, sistemas de transporte aéreo, né, onde você vai chamar lá o drone, né, o drone vai pousar lá numa determinada área, você vai entrar no drone e vai até o seu destino, né? Isso já é uma realidade. A Embraer já está desenvolvendo projetos de drones e a Azul já encomendou para daqui a 4, 5 anos uma frota de drones para ligar Viracopos, por exemplo, com os outros aeroportos, né? Então, isso é uma realidade, vocês vão ver muito essa realidade. Diferentes formas de empreender, que a gente já comentou: empreendedorismo acadêmico, empreendedorismo corporativo, empreendedorismo de startup, empreendedorismo social, o empreendedorismo pessoal, né? E a revolução do mercado que a gente vive, né? Vamos aprender algumas técnicas, aprender não, a gente vai citar algumas técnicas importantes que vão minimizar a desvantagem do empreendedorismo, né? O Jones aqui está comentando, né, o iFood testando entrega, isso já é bastante comum, não comum, né, o Jones, lá fora já tem bastante evolução, não só do iFood, como da Amazon. A Amazon já tem entregas via drones também, né? Mas uma coisa é você entregar uma camisa, uma coisa é você entregar um computador, outra coisa é você colocar alguém dentro desse drone e ficar viajando por aí, né? E já estão sendo testados, né? Lá em Dubai, por exemplo, já tem, né, é, transporte aéreo via drone já é efetivado, né? E com certeza daqui a alguns anos, talvez mesmo antes de você sair da faculdade, talvez vocês já vão ver alguns drones com pessoas voando aí pelos céus de São Paulo. Vamos aprender algumas técnicas, aprender não, vamos estudar algumas técnicas, vocês vão praticar principalmente projetos empreendedores, né? Cito o modelo Canvas e cito também a Técnica Design 5 com o mapa de empatia. Desvantagem do empreendedorismo: risco. Todo projeto novo tem um risco de não dar certo. Controlar esse risco vai ser fundamental, né, para você ter sucesso num projeto empreendedor, né? Se eu tenho uma empresa de 30 anos hoje, tá? 32 anos hoje, foi fundada em 1990, né? Estamos com 32 anos, estamos fazendo 32 anos, é porque nós soubemos controlar os nossos riscos, soubemos aprender com os nossos erros. Isso vai ser bastante importante também para a formação empreendedora de vocês. Metodologia, né? A gente vai trabalhar, principalmente quando tiver presencial, trabalhar muito com o que a gente chama de aula invertida, né? Aula invertida significa que eu vou dar um tema, né? Vocês vão estudar esse tema, preferência previamente, para a gente poder discutir em sala de aula. Vocês vão ser mais protagonistas, não vão ter uma aula passiva, como é a aula clássica, né? Aquela aula que, né, o professor fica, o professor que é dono do conhecimento, né? E que isso não existe mais. O máximo que eu, né, que eu posso me orgulhar aqui é de ter experiência, né, e de poder compartilhar um pouco essa experiência, ter o prazer de compartilhar um pouco essa experiência com vocês. Isso é muito gostoso, né? Eu tenho certeza que aqui nessa sala, né, estamos nesse momento com 34 presentes, né, quase a totalidade aí, né, alguns chegaram aí depois do início da aula, lembrando que a aula está sendo gravada, vocês vão poder assistir depois, né, que nesses 34 presentes, com certeza a gente tem futuros donos de negócios, de empresas. Essa área que vocês estão é extraordinária para a inovação, né? Extraordinária, né? A área de computação, de aplicativos, né? Tudo hoje é baseado em celular, tudo hoje é baseado no aplicativo, é baseado em sistema, computação em nuvem, IoT, né? Lá na escola de engenharia a gente trabalha muito com a internet das coisas, né? Então, realmente, a gente está num ambiente muito legal aí para trabalhar com isso, tá? Critério de avaliação, vou voltar, né? Vou voltar ali para o Moodle, tá? Para mostrar isso um pouquinho melhor aqui nas informações gerais, tá? Tudo isso que eu acabei de falar está aqui, ó, tá? Atitudes, tá? Metodologia, critério de avaliação, tá?
A nossa disciplina não é projectual, né? Não é de projeto, né? Não é prática, ela é uma disciplina mais considerada teórica. Tá? Então, ela tem uma forma, né, de avaliação também mais teórica do que prática. Tá? Mas, de qualquer maneira, os elementos práticos vão estar muito presentes. Nós temos duas notas, N1 e N2, elas vão ser colocadas depois no TIA para vocês. A gente vai ter uma predominância de, obviamente, de atividades mais individuais, né? Apesar que eu vou sempre privilegiar principalmente a atividade de maior peso, uma atividade de grupo. O primeiro semestre, que se encerra na segunda semana de abril, ela vai ser encerrada com um seminário, tá, onde os grupos vão apresentar projetos empreendedores, carreiras empreendedoras, onde vocês vão destacar nessa pesquisa em grupo que vocês vão fazer. Então, vocês vão ver na semana que vem, que eu já vou deixar um link para vocês disponibilizarem esses grupos, né? Como a gente acredita que já esteja esteja com a maioria de vocês sendo da FCI, né? Vocês já devem se conhecer, então não deve ter dificuldade em formar esses grupos, tá? Estamos com 37, 38 alunos, então vou pedir grupos aí de 4 a 5 alunos para vocês poderem fazer essas atividades que são muito importantes, tá? Para desenvolver liderança, né? Desenvolver o network, né? Desenvolver o relacionamento entre vocês. O trabalho 3 aqui, atividade 3, que é a nota C, na verdade, lá no TIA, tá? Vai ser desses seminários, que espero, sinceramente, sejam presenciais. Vou fazer o possível para ser presencial. No segundo semestre, que começa a metade de abril e vai até o final de maio, tá? Novamente, aí, duas atividades individuais, e o final aqui vai ser um seminário onde você vai mostrar uma ideia, não um projeto, mas uma ideia, uma ideação, né, de um projeto inovador, de uma ideia inovadora. Tá? Então, a gente vai trabalhar com isso daqui, principalmente na segunda parte do curso. A nossa média é formada a 40% do primeiro bimestre e 60%. Então, a segunda parte do curso vai ser um pouco mais valorizada. Se vocês não atingirem a média de aprovação 6, muito difícil uma disciplina como essa, né? A gente não tem dificuldade nenhuma aqui, porque eu não estou ensinando coisas novas, eu estou praticando características que vocês já têm. Aí vocês vão ter a oportunidade de fazer uma PAF, tá? E mesmo uma SUB, né? Que já tem o calendário aí, a SUB está prevista para a primeira semana de junho e a PAF para a segunda semana de junho. Tá? Todo esse calendário, tá? Vocês podem acessar aqui na aula 1, tá? Calendário de plano de estudo, tá? Onde vocês podem ver aqui todas as aulas, desde o dia 9 até o dia 25, que é teoricamente, o nosso último dia de aula. Tá? No dia 1º, tá? A gente vai ter só a atividade final aqui, e depois uma devolutiva, né? E a gente já tem a SUB. A nossa SUB está marcada para meados de junho, dia 15 de junho, tá? Uma quarta-feira. Lembrando que a SUB ela substitui a menor nota, né? Eu espero que a grande maioria de vocês não precise, né? E mesmo com SUB, mesmo com tudo isso, se ainda não atingir a média, vão ter a possibilidade de ter uma PAF, né? Se não passarem, realmente não se mostrarem interessados, né? Ou realmente precisa de algum coaching, né? Precisa de algum treinamento mais específico, porque essa disciplina não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Bom, aqui tem as datas importantes, alguns eventos importantes, tá? Tem o carnaval, tá? No dia 2 a gente não vai ter aula. Esse feriado aqui religioso é da Semana Santa, então a gente não vai estar pegando o nosso curso, nem Tiradentes. Temos alguns eventos que eu vou trabalhar durante o curso Empreendedores esse semestre, né? Principalmente o InovaMac, um seminário, e esse Summit Mac Nova ele é fundamental. E eu já convido a vocês e vou incentivar durante o curso, inclusive uma daquelas notas lá vai poder ser substituída por essa participação no Mac Nova, que vai ser um summit, vai ser um congresso, onde vocês vão poder apresentar também ideias inovadoras, sendo que as melhores ideias normalmente têm a oportunidade de desenvolver essas ideias numa incubadora.
Incubadora é uma estrutura que nós temos aí dentro do Mackenzie, que eu vou incentivar também vocês a conhecerem, tá? Vou trabalhar com ela depois. Outro aspecto importante que eu passei batido aqui, ó, no dia 27 de abril, a gente vai ter um treinamento do Mark Stella. O Mark Stella é um processo, né, onde características de liderança e competência empreendedora vão ser avaliadas, vão ser incentivadas e avaliadas em vocês. Então, a gente vai ter aqui esse treinamento do Mark Stella e depois vocês vão ter um retorno. O Mark Stella uma coisa voluntária, é uma avaliação voluntária, mas eu vou incentivar todos vocês a participarem, para vocês medirem a capacidade de liderança e as competências empreendedoras que vocês têm no momento. E quanto essas competências elas foram desenvolvidas no nosso curso. Tá? Então, uma forma própria de avaliar o curso. A gente vai trabalhar mais com esses conceitos aí. Tá? Então, olha lá, a avaliação de ganho vai de 30 de abril até 14 de maio. Tá? Eu vou explicar isso melhor durante o curso. Aí. Nossa bibliografia. Tá? A bibliografia também está colocada aqui. Bibliografia está colocada aqui na terceira aba. Opa. Não, acabei não colocando bibliografia. Eu vou corrigir aqui, ó, tá? Eu acabei colocando aqui o mesmo material da aula 1, tá? Me desculpe aqui, mas a bibliografia, ela está aqui, ó. Vou colocar, abrindo o calendário de novo, que eu repeti. Olha, ela está aqui. Tá? Destaco esse livro do Nabil, tá? Destaco também aqui o livro do Ostenwalder, né? De modelos de negócio que a gente vai estar trabalhando. Tem aqui alguns sites, tá? Eu vou trabalhar com esses sites aqui durante o curso também, tá bom? Então, a gente vai ter esse desenvolvimento todo durante o curso. Ok? Bom, estamos aqui chegando no final da aula, tá? Eu vou encerrar a gravação nesse momento e vou só fazer a chamada do pessoal, já colocar a chamada aqui, ó. Deixa eu ver se o meu blog voltou aqui. O pessoal da UOL lá está com algum problema, né? Está precisando de algum profissional de TI para ajudar a ajustar o banco de dados deles lá. Vamos lá. Vou fazer uma segunda chamada, acredito que alguns de vocês já tenham chegado. Né? Deixa eu parar a gravação aqui, que não precisa da gravação ficar